Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. Olá! O projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual, é um projeto que conta com professoras e professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Federal de Sergipe, e tem por objetivo divulgar as pesquisas destes docentes. Este é o terceiro podcast do projeto e nele a professora Cristina Amaro Viana Meirelles conversa com o professor e pesquisador Fernando Luiz do Nascimento sobre o tema do terceiro módulo do projeto, o si mesmo, identidade e diferença no coração da subjetividade. E eu sou a professora Giovana Temple, coordenadora do projeto. Olá a todas e todos, eu sou Cristina Viana, coordenadora das atividades do módulo 3 do projeto Gaia Nefelibata. O foco desse módulo 3 é a noção de si mesmo em Paul Ricoeur. Então, neste módulo, nós abordamos em 4 vídeos a noção de identidade pessoal no Paul Ricoeur, chamando atenção para a sua originalidade no tratamento da questão, em particular no desenvolvimento dos conceitos, de mesmidade, pseidade, identidade narrativa. Esses vídeos buscaram destacar a importância que a ideia de alteridade desempenha nas elaborações desse filósofo, mesmo quando se trata de pensar a própria subjetividade. E hoje nós iremos fechar o módulo 3 com chave de ouro, Eu tenho o prazer e a honra de entrevistar o professor Fernando Luiz do Nascimento, que é especialista na filosofia de Paul Ricoeur. Ele tem contribuições e publicações acerca de vários tópicos da ética do Ricoeur, tais como a sabedoria prática, o reconhecimento, a hospitalidade, a narrativa e também a justiça. O professor Fernando Nascimento, ele pesquisa a filosofia de Ricoeur há muitos anos, desde a graduação na PUC de Campinas, o mestrado e doutorado na PUC de São Paulo e o pós-doutorado nos Estados Unidos. Ele também é um dos diretores da Ricoeur Society e também um dos criadores e administradores da plataforma de pesquisa digital Ricoeur. Então, como vai, Fernando? Um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço por você ter tido a disponibilidade. Eu sei que sua agenda é sempre muito cheia. Então, agradeço por você nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, Cristina. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço profundamente o convite e a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Ricoeur. Tá certo. Bom, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória de estudos do Paul Ricoeur, falando um pouco do seu percurso acadêmico e profissional, que começa na PUC de Campinas, você depois foi para São Paulo, e depois você chegou no Bowdoin College, nos Estados Unidos, que é onde você agora leciona, E você contasse um pouquinho para a gente esse percurso, por favor. Sim, certamente, Cristina. Como você disse, eu comecei na PUC de Campinas, eu sou de Campinas, mas o detalhe é que, na verdade, eu comecei na área de computação. E desde o colégio técnico, na verdade, eu me interessei bastante por tecnologia e desenvolvimento de software, então eu fiz a graduação em computação, uma especialização em engenharia de software, e depois eu trabalhei por 20 anos com desenvolvimento de software, 17 deles na Motorola, que faz telefone celular, Então, essa parte da minha vida, dessa narrativa de vida, ela ficou paralela aos estudos da filosofia. Então, já quando eu estava trabalhando com computação, eu sempre tive interesse por filosofia, meu pai era filósofo, e eu falei assim, eu vou fazer alguns cursos de graduação, assim, mas não a graduação inteira. E isso até é um convite, assim, para pessoas que pensam em filosofia, mas não necessariamente em fazer um curso totalmente estruturado, que isso hoje em dia é muito possível, Você faz alguns cursos aqui e ali das áreas que te interessam, particularmente com essa onda de cursos à distância, isso pode se tornar uma alternativa para muita gente. Mas o fato é que, fazendo esses cursos, eu me encantei,
terminei a graduação, aí recebi o convite para fazer o mestrado, depois o doutorado na PUC de São Paulo, mas eu sempre tentei, durante toda a minha formação, deixar esses dois mundos separados. Toda a minha formação de filosofia era na área de ética, a partir da filosofia de Paul Ricoeur, em particular com o conceito de sabedoria prática, mas eu, em nenhum momento eu fazia conexões com a tecnologia. Até 2017, na verdade 2015, quando, junto com o professor George Taylor, aqui dos Estados Unidos, nós recebemos uma bolsa para um instituto que aconteceu na Carolina do Norte sobre a integração entre filosofia e tecnologia dentro de um contexto que aqui se chamava humanidades digitais. Esse contexto é bem fluido, assim, ele muda bastante de contexto para contexto, mas foi a primeira vez que eu pensei seriamente em colocar as duas coisas juntas. E aí, em 2017, eu recebi o convite para fazer um pós-doutorado um pouco diferente dos modelos que a gente normalmente tem no Brasil, porque era um pós-doutorado não só de pesquisa, mas também de docência. Então, eu já vim aqui para os Estados Unidos para dividir o tempo entre dar aula e fazer pesquisa. E tive muita sorte de uma vaga abriu aqui na universidade, e então já é o meu 4º ano, agora eu dou aulas aqui na área de filosofia da tecnologia. Então, houve uma certa migração assim da minha atividade para pensar sobre as formas que a ética de Ricoeur, em particular, a forma como ele percebe o ser humano dentro do contexto dos sentidos nos quais a gente vive, ela é fundamental para entender as transformações das tecnologias digitais. E acho que a pandemia trouxe esse assunto de uma forma muito significativa e pungente para a discussão do dia a dia, não é? Vocês fizeram um módulo sobre fake news, que é um desses exemplos nos quais a filosofia de Ricoeur pode contribuir bastante para pensar por que existe a fake news, por que ela é tão importante assim no cenário político e interpessoal hoje em dia. Mas um pouco essa é a minha trajetória, Cristina, e então hoje eu trabalho bastante nessa convergência entre a filosofia e a ética de Ricoeur e aspectos das tecnologias digitais, particularmente aquelas ligadas com smartphones. Que interessante, né? Então, você que no começo tentava manter essas duas dimensões separadas, a vida foi te dando a oportunidade de congregá-las, né? Exatamente. Eu não consegui deixar de pensar no próprio Paul Ricoeur, né? Que ele tinha esses dois interesses, né? No caso dele, a filosofia e a religião, né? E ele também se esforça bastante para deixá-los separados, né? Exatamente, Cristina. E é interessante você levantar este ponto, porque isso faz parte do ambiente dos estudos e das pesquisas ricoeurianas, como você sabe. A interdisciplinariedade é algo que em alguns ambientes da filosofia pode não ser muito acolhida, mas no ambiente de Ricoeur é extremamente acolhida. Basicamente, qualquer conferência que você for de Ricoeur, mesmo aquelas mais voltadas para a filosofia, a interdisciplinariedade estará presente, né? Isso é muito interessante. A gente vê, sabendo esses detalhes da sua trajetória, né, que né, a sua alma já era ricoeuriana antes de você. É verdade. Eu queria te perguntar, você falou desse projeto com o professor George Taylor, trata-se da plataforma digital Ricoeur? Exatamente, Cristina. Essa foi uma ideia que o professor o George Taylor, só para dar um contexto, ele estudou com o Ricoeur, ele fez os estudos de doutorado na Universidade de Chicago nos anos de 70 com o próprio Ricoeur, e ele é editor
dos livros do Ricoeur, Ideologia e Utopia, e agora está terminando a edição de uma outra obra muito importante, que também nasceu das aulas dele em Chicago nos anos 70, que será sobre a imaginação. E o professor George Taylor, ele tem uma influência enorme na comunidade internacional. Ele é um catalisador, um animador dessa comunidade, fundador da Society Ricoeur, já desde eu tive o privilégio de conhecê-lo em 2010, e durante muitos anos nós pensávamos sobre formas de animar a comunidade internacional. Não só animar no sentido de aumentar o número de participantes, mas também de dar condições para que as pesquisas fossem mais qualitativas, aumentar o nível de qualidade. E uma das coisas fundamentais é acesso à bibliografia. E como você sabe, a obra de Ricoeur é vastíssima. Só para termos uma ideia de quão vasta ela é, o Ricoeur escreveu desde os anos 30 até 2005, e com várias obras póstumas, né, que estão ainda sendo trabalhadas, publicadas. Mas só de bibliografia primária, as coisas que o próprio Ricoeur contribuiu, o catálogo atual em francês conta com 50 livros e quase 1000 artigos em francês, uma boa parte deles traduzido para o inglês, espanhol, vários deles traduzidos para português, alemão, italiano, outras obras. Então, navegar nessa bibliografia é um desafio. E particularmente para pesquisadores em lugares um pouco mais afastados do centro, que é Paris, onde fica o Fonds Ricoeur, que é o arquivo do Ricoeur, como você sabe. Então, o nosso objetivo era criar uma plataforma digital que permitisse alunos de doutorado, pós-doutorado, pesquisadores, professores, encontrarem referências relevantes para que suas pesquisas se tornassem mais com mais qualidade e profundidade. E é nesse contexto que nasce o Digital Ricoeur. Hoje em dia, nós temos todos os trabalhos publicados em inglês, digitalizados e processados, e todos os livros em francês, 35% dos artigos em francês, vários artigos em espanhol e quase todos os artigos em alemão, e os livros também em alemão. Então, e agora existe um dilema, que é o problema dos direitos autorais. Nós não temos os direitos autorais de todas essas obras. Na verdade, assim, seria um trabalho quase impossível de procurar o direito autoral para todas as obras antes de publicar algo. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, isso é verdade também, na Europa também, existe uma exceção para os direitos autorais, que eles se chamam do uso justo, ou fair use, que permite, para finalidades de pesquisa, que a gente mostre um pedaço da obra. É mais ou menos quando a gente usa o Google Livros e faz uma pesquisa e o Google mostra pedaços do livro. Ele usa essa mesma precedência legal. E então o que nós fizemos, e é o que é disponível na plataforma, é uma pesquisa muito eficiente, em que você entra termos, conceitos que você está pesquisando, e ele te devolve as localizações nos artigos, nos livros, com o número de da página, e um pequeno contexto. E a partir disso você pode buscar essa obra e trabalhar sobre ela. Então, é uma forma de otimizar o trabalho de pesquisa original, não só aumentando a velocidade, como nós esperamos também aumentando a qualidade. Agora, nesses últimos 2 ou 3 anos, nós temos um projeto de pesquisa que está incluindo inteligência artificial nessa plataforma, de maneira que a gente possa retornar menos resultados, mas com mais conceito. Então, hoje, a gente só consegue mostrar 1 ou 2 sentenças em torno da sua pesquisa. Então, se você coloca, por exemplo, justiça, ele vai aparecer todos os pontos em que a palavra justiça foi usada, com
uma ou duas sentenças em volta. Nessa nova tecnologia, o que a gente quer é... Mas isso mostra tudo, centenas, às vezes milhares de resultados. Com a nova tecnologia, a gente entende, tenta usar a inteligência artificial para entender como o Ricoeur escrevia, porque todos nós usamos palavras semelhantes para textos conceituais semelhantes. E a inteligência de máquina consegue detectar esses padrões da escrita. Então, ao invés de retornar um pouquinho de cada resultado, a gente vai retornar talvez um parágrafo que já permite uma citação, mas com mais qualidade, porque levando em consideração o contexto semântico no qual o Ricoeur usava esses conceitos. Então, esse é um pouco do Digital Ricoeur. Todos estão convidados, é uma plataforma gratuita, você só precisa preencher alguns campos básicos, dizendo do seu interesse de pesquisa, e você tem acesso à plataforma. Muito interessante. Eu já utilizei a plataforma Digital Ricoeur e agora, que já é boa, né? E com a implementação dessa nova tecnologia, vai ficar ainda mais precisa, né? Pelos dados que você falou, Fernando, então convém eu procurar não só em francês, mas também, sobretudo, em inglês, né? Eu vou ter um resultado maior se eu colocar em inglês, né? Exatamente, Cristina. E você consegue fazer uma pesquisa geral e depois filtrar por língua, ou se você quer só resultados de livros ou resultados de artigos. Então, a plataforma dá um pouco dessa flexibilidade também. Um outro destaque é que a plataforma, o objetivo é atender a necessidade da comunidade. Então, algo que a gente colocou desde a primeira versão é uma forma de você mandar comentários e sugestões. E vocês podem mandar tanto em inglês, quanto francês, quanto português, porque tudo passa pela gente. Então, os comentários são muito bem-vindos. Tá certo, é muito valiosa essa informação. Bom, a gente sabe, né, que você faz parte da Ricoeur Society já há algum tempo, né, e atualmente você até compõe o corpo diretor, né, dessa importante sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho na Ricoeur Society e também sobre a contribuição que a sociedade tem dado na difusão das pesquisas sobre o Paul Ricoeur, não só nos Estados Unidos, mas também a nível mundial. Obrigado pela pergunta, Cristina, que me dá a oportunidade de falar um pouco sobre a comunidade do Ricoeur, que cresce exponencialmente no mundo, em vários lugares. A Society for Ricoeur Studies aqui nos Estados Unidos, ela já tem 17 anos, como eu disse, ela foi fundada pelo professor George Taylor e com alguns outros professores que são referências no estudo de Ricoeur, e ela tem encontros anuais. Uma das coisas nas quais eu tenho tentado ajudar é na internacionalização da Society. Então, só para a gente pensar um pouco sobre a modificação, nos primeiros anos, a audiência era exclusivamente de americanos e canadenses. Neste ano, na conferência de 2020, que foi online, e isso é um fator que também ajudou nesse aspecto, nós tivemos a participação de contribuições de 25 países, em várias línguas, inclusive português, e contando com a sua apresentação, não é, Cristina? Então, esse é um dos movimentos da Ricoeur Society, é animar um pouco essa comunidade internacional. Hoje, na América Latina e Portugal e Espanha, há uma outra associação chamada ASIER, Associação para os Estudos Ricoeurianos da Ibero-América, e ela já está em operação há mais de 10 anos, já tivemos 5 encontros bianuais, e ela também nasceu como, vamos dizer assim, um fruto da Ricoeur Society. A Ricoeur Society também ajuda a organizar palestras e conferências na Europa, várias delas foram feitas em conjunto. Um outro trabalho que a gente tem na Ricoeur Society é a publicação de uma revista especializada, que é
na verdade, um trabalho conjunto entre a Ricoeur Society e o Fonds Ricoeur, francês, e a revista chama-se Études Ricoeuriennes, ou Ricoeur Studies, e ela tem uma publicação de qualidade, com revisores, revisão impar e publicada semestralmente sobre temas em torno da filosofia do Ricoeur. Então, contribuições internacionais são bem-vindas, inclusive em português e espanhol. Há uns 5 anos atrás, eu tive o prazer de editar um número junto com o professor Gonçalo Marcelo de Portugal, que era exclusivamente em português e espanhol. Então, esse movimento de integração internacional talvez seja uma das características mais importantes da Ricoeur Society. É muito interessante, e eu, assim, enquanto pesquisadora, percebo, né, essa abertura crescente, né, mesmo esse ano mesmo, como você falou, a gente poder apresentar na nossa língua é de uma conveniência bastante grande, né, então, a gente vê muito progresso, né, nesse sentido, né, da inclusão mesmo, né, esforços inclusivos, né. Exatamente, Cristina. Falando agora um pouco, né, sobre a obra do Ricoeur, propriamente, a gente sabe, né, que faz muitos anos você estuda a ética do Ricoeur, você tocou no assunto no começo, né, e você conhece bastante o Si Mesmo Como Outro, que é o tema desse módulo 3, né, que a gente está homenageando essa obra, né. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a ética do Ricoeur, né, começando talvez esclarecendo para a gente por que ele carinhosamente a chamou de pequena ética, né? Ela é pequena ou por que isso? Exatamente, Cristina. Esse tema que me é muito caro, e agradeço muito a oportunidade de falar a respeito dele. Assim, o Si Mesmo Como Outro é um livro que me acompanha há muitos anos. E o tema, o Ricoeur chama de pequena ética, e ele mesmo fala assim, de uma forma, de certa forma, irônica, mas eu diria que o título Pequena Ética, ele mostra a combinação entre a sutileza intelectual do Ricoeur, através dessa ironia, combinada com a humildade intelectual de Ricoeur, que é patente em toda a sua obra, de conseguir construir pensamentos altamente complexos do ponto de vista filosófico, com simplicidade, com uma atenção imensa ao diálogo filosófico com a história da filosofia, e esses traços são traços fundamentais para entender a pequena ética. Eu destacaria 2 aspectos fundamentais a pequena ética. Ela, como você disse, ela está inserida no contexto do livro Si Mesmo Como Outro, que é fruto de um prêmio muito prestigiado de leituras, de palestras que eram dadas, ainda são dadas, na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Então, os grandes nomes da filosofia do século XX foram convidados para esse ciclo de palestra, e Ricoeur deu um ciclo de 12 palestras, na verdade, e 10 delas se tornaram o Si Mesmo Como Outro, organizadas em capítulos, e 3 deles, o 7º, 8º e 9º, são os capítulos que Ricoeur chama de pequena ética, que tratam particularmente da questão da ética. E os 2 aspectos que eu destacaria são o seguinte: primeiro, é uma ética que nasce da filosofia hermenêutica de Ricoeur. Então, os 6 primeiros artigos, eles tratam da filosofia hermenêutica e vão preparando o caminho da subjetividade para chegar na questão ética. Então, esse é o primeiro aspecto absolutamente fundamental para a modernidade da pequena ética de Ricoeur. Ela está num contexto altamente atualizado da filosofia hermenêutica, e ela rompe um pouco com uma dicotomia que é muito presente nas universidades americanas entre a filosofia continental e a filosofia analítica.
Isso é verdade no Brasil também, mas é impressionante como isso é verdade aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra. Os departamentos, eles são ou de filosofia analítica ou de filosofia continental ou europeia, de maneira geral, como alguns chamam. Mas o fato é que o Ricoeur rompe um pouco com essa dicotomia, porque toda a preparação da subjetividade, da análise filosófica da subjetividade, como imagino você tenha desenvolvido já no módulo, ela toma referenciais tanto da filosofia continental quanto da filosofia analítica. Esse é um aspecto muito interessante dessa preparação. E o segundo deles, que me parece muito importante para os alunos brasileiros de filosofia, é muito comum no Brasil nós organizarmos as aulas e os cursos de ética em blocos, né? Então, você fala sobre um bloco de filosofia teleológica, que normalmente tem a ver com Aristóteles e a tradição da ética da virtude. Depois você tem um outro bloco, que é a ética deontológica. Obviamente, Kant é o grande representante e as diversas repercussões que o pensamento kantiano na ética teve. Depois, você tem um outro grupo de pesquisadores de ética que pensam na ética da modernidade ou pós-modernidade, e nascem das interpretações de Hegel e fundamentalmente da fenomenologia do espírito. E um quarto bloco que são os utilitaristas, né? Desses 4 blocos, o Ricoeur cria uma filosofia prática que organiza de uma forma brilhante esses 3 primeiros grandes blocos, e ele coloca em contexto a filosofia de Aristóteles, a filosofia de Kant e a filosofia de Hegel em uma pequena ética, que eu espero, a partir dessa breve descrição, já tenha esclarecido que não há nada de pequenez filosófica nesta ética, e ao contrário, é um edifício assim, muito bem estruturado, primoroso para entender os benefícios que a tradição de Kant, de Aristóteles e de Hegel podem construir quando pensadas a partir de uma filosofia hermenêutica. Muito, muito instrutivo, assim, o mapa que você deu. Eu vou depois reescutar essa tua aula, né, quando ficar pronto. Eu abusando aí, né, dos seus conhecimentos, eu ia te pedir para você, se você puder desenvolver um pouco melhor essa apropriação e esse desenvolvimento que o Ricoeur faz da ética, né, deontológica do Kant, né, dessa inspiração aristotélica e inclusive do Hegel que você colocou, né, para pensar a norma, né, a norma moral, porque a norma moral é um problema, né, que a gente, geralmente, não dá para você passar por um curso de ética sem pensar o papel da norma, né. Então, qual a novidade, né, o Ricoeur traz para a gente, para pensar a norma, a partir dessas 3 referências aí? Excelente, Cristina. Eu acho que o ponto de partida é realmente, como você sugeriu na sua pergunta, a questão da norma. Porque para o Ricoeur, assim como para todos nós que pensamos em ética, o grande drama da ética é a possibilidade da violência e a possibilidade do mal que desrespeita a outra pessoa humana. Esse é o ponto fundamental da ética. Como viver de forma a evitar que outras pessoas sejam desrespeitadas e que o mal não aconteça e que a violência interpessoal ou institucional seja evitada. É importante lembrar que o Ricoeur, na sua trajetória pessoal, ele foi prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele viveu o drama da Segunda Guerra Mundial e do nazismo de primeira mão. E isso é uma coisa na vida da gente, se a gente parar para pensar, assim, nós vamos ficar alguns anos prisioneiros num campo alemão. Isso é algo que vai marcar nossa vida para sempre, né? E o filósofo não pensa no ar.
O filósofo pensa com os pés no chão. É lógico que ele tem que, como Hegel dizia, capturar o mundo a partir do conceito. Isso o Ricoeur faz muito bem, mas é o mundo no qual a gente vive, né? E o Ricoeur, então, está primordialmente preocupado com a violência. E por que há a violência? Por que há o mal? É preciso que haja regra. É por isso que é preciso que haja norma. E esse é o coração da filosofia kantiana, né? O Kant pensa assim: como é que eu posso falar sobre uma maneira de agir que não permita que vontades pessoais interfiram na busca de ações boas, né? Ou, na verdade, na ação boa em si mesma, a partir de um referencial puramente lógico e racional. E o Ricoeur acha que esse ponto é fundamental. É preciso testar o que a gente vai fazer a partir de referenciais racionais e universais como propostos, ou variantes das propostas de Kant. Entretanto, então, esse é o ponto em que Ricoeur está, assim, muito próximo de Kant. A norma é necessária, ela é um passo fundamental para que o mal e a violência e a manipulação de um homem pelo outro seja evitada. No entanto, ele acha que o Kant, vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra errou, porque isso pode despertar a fúria dos nossos colegas kantianos. Mas eu queria só dizer assim, que talvez ele não tenha levado em consideração a importância que o desejo tem para o ser humano. Nós não somos iminentemente, segundo Ricoeur, e eu tendo a concordar, seres que conseguem operar unicamente no registro lógico-racional. Nós não somos máquinas de calcular. As nossas ações no mundo, elas nascem da vontade, do desejo de viver bem. E o Ricoeur acha que Aristóteles capturou isso de uma forma muito pertinente na Ética Nicômaco. Um dos conceitos fundamentais da Ética Nicômaco é a ideia do desejo racional ou da razão desejante. Então, é esse casamento entre desejo e razão que movimenta a ação ética humana. Então, Ricoeur acha que o ponto de partida deve ser esse desejo de viver bem em comunidade, né? Então, uma analogia, assim, se a gente for para uma ilha deserta e a gente chegar lá e falar assim, vamos criar uma comunidade ideal. Ela nasce dessa vontade de estar junto. Só que essa vontade de estar junto pode levar à violência, ela pode levar ao abuso de um pelo outro. E aí nasce a necessidade desse segundo passo, que é criar a norma. Então, olha, segunda-feira eu vou tirar um pouco para a gente tomar aqui na nossa ilha deserta. Terça-feira é você. E aí a gente cria. E se você não fizer a sua parte, você também não vai tomar o coco que eu vou pegar. Então, isso aí é que nasce a norma. Mas o problema. Então, nasce o desejo de estar junto, passa pela norma, e isso nos leva a problemas na execução da norma. Por exemplo, hoje em dia nós falamos sobre fake news, né? A política de desinformação na internet. Então, a gente nasce da vontade de estar junto, de comunicar, de ter conexões com os nossos colegas, só que essas conexões, elas podem ser utilizadas para o mal, para a desinformação, para a manipulação. E o problema é que só a norma, não dá conta disso. Porque ou você teria que acabar com a liberdade de expressão e falar assim, não se pode falar mais sobre determinados assuntos, isso seria uma norma universal que serviria para todo mundo. Ou pode-se falar qualquer coisa, inclusive se isso estiver fomentando o ódio, a divisão e a morte. São dois extremos, são dois princípios que se contradizem na sua aplicação. Então, ela exige a necessidade de um terceiro momento, que é um momento em que essa
essas normas são aplicadas na vida real, no trágico da ação, como o Ricoeur diz, e trágico não no sentido de ser horrível, mas no sentido de ser complicado. A nossa vida é complicada. E isso nos leva de novo a Aristóteles e agora também a Hegel, com o conceito de sabedoria prática, que é essa capacidade de aplicar a regra ao caso. E Hegel teve um insight, apesar de todos os problemas com essa absolutização do espírito, Hegel teve o insight, teve a intuição de perceber que isso acontece em comunidade, no debate público. E esse é o ponto final da ética de Ricoeur, no qual a sabedoria prática, que também é um aspecto da filosofia aristotélica, precisa não mais acontecer a partir de uma pessoa que domina todo o conhecimento, mas no conjunto de um grupo de pessoas que pensa a partir do debate público sobre formas de aplicar os princípios e as normas às novas condições que os tempos nos trazem, as sociedades nos trazem, como a gente está vivendo agora, uma situação completamente diferente com a pandemia. Eu queria agora perguntar para você, dando sequência, né, nessa tua explicação, ao Fernando, né, como que você acha que essa mediação aí, né, desse desejo racional ou razão desejante, né, via sabedoria prática, como que a gente poderia aplicar, se é que poderia, né, a esses conceitos da ética riqueliana, né, ao cenário social e político da nossa atualidade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pensando na pandemia, sem dúvida, né, que foi nossa realidade esse ano, mas também nas questões relacionadas a alguns movimentos, né, que a gente tem visto aí internacionalmente, mesmo no Brasil, que deixam uma porta aberta para a violência, né, no sentido social, tanto na violência nua e crua, muitas vezes, de fazer morrer, né, mas como também naquela mais de negligência, deixar morrer, né. Você acha que a gente tem elementos aí para pensar propostas interessantes para um mundo melhor, no final das contas? Cristina, a sua pergunta, assim, ela exigiria um tempo maior de resposta, mas eu vou fazer duas indicações breves, assim, só para um convite para o pensamento a partir do Ricoeur. O primeiro deles é que a filosofia da subjetividade ricoeuriana, como esse módulo destacou e o contexto do projeto destaca, ela é fundamental para entender as repercussões políticas e institucionais em que a gente vive, o ambiente contemporâneo. Ah, e, em particular, no caso do Ricoeur, ele destaca o fato de que a gente não há um lugar não ideológico. Eu vou repetir essa frase que, logicamente, ela é terrível, porque tem uma série de negações, mas ela é importante para a gente pensar assim: não há um lugar não ideológico. Ou seja, nós sempre falamos a partir de ideologias. E para o Ricoeur, ideologia é o conjunto dos símbolos que organizam a compreensão do mundo. Ou seja, ela é um conceito mais abrangente do que o conceito de ideologia da tradição marxista, que normalmente é um conceito negativo. Para o Ricoeur, não. Para o Ricoeur, a ideologia é algo intrínseco das sociedades humanas e é inevitável. Né? O que você deve fazer é criticar as ideologias a partir de evidências explanatórias. Então, é onde a explicação se junta à compreensão ou ao entendimento. Eu acho que pensar nessa ideia de que todos nós vivemos em universos de sentido é absolutamente fundamental para entender o que a gente vive no Brasil. Porque um determinado grupo de pessoas vive num universo de sentido no qual o bom, o justo, o efetivo tem uma série de significados que podem ser completamente diferentes do que o outro grupo de pessoas acredita que seja o bom, o justo, o saudável.
Então, assim, é preciso entender essa condição humana fundamental de que nós não vivemos num universo empírico, em que a todo momento nós temos testes científicos plugados na nossa cabeça para dizer isso é assim, isso é o fato. Não, toda a nossa compreensão, toda a nossa forma de viver, ela é mediada por símbolos, por significados. E esses significados não são externos a nós mesmos. Depois de eu passar minha vida pensando que isso é bom, vivendo num universo simbólico no qual eu acredito que isso ou aquilo é justo, isso se torna parte de mim mesmo. É uma subjetividade que nasce da interpretação. Essa é a dimensão ontológica da hermenêutica riqueriana. E entender isso é entender que quando você pretende simplesmente convencer o outro, sem partir do pressuposto hermenêutico, você está fazendo, primeiro, algo que não é muito produtivo, e segundo, algo que é violento, porque convencer o outro é tirar não apenas o seu referencial simbólico e intelectual ou epistemológico, mas é tirar também a sua identidade, que foi sendo construída a partir desse movimento reflexivo, no qual eu digo: "Isso é bom, e eu faço isso, e portanto eu sou bom". Então, entender isso me parece um pressuposto para o começo do diálogo, que é tão necessário nas nossas sociedades, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E o segundo movimento que está associado com isso é entender que vamos dizer assim, andar em comum exige que essas interpretações, que são diferentes, sejam tratadas como diferentes, como conflitantes. Riquet tem um livro que se chama O Conflito das Interpretações. Então, não esconder essas interpretações diferentes, mas buscar formas que são sempre exigentes e exigem criatividade, imaginação, boa vontade, para que a partir do conflito das interpretações possa ser buscado uma ideia nebulosa de bem comum, de um bem que possa respeitar o outro, de uma vida que possa respeitar o outro. E esse talvez seja a contribuição maior da filosofia do Ricoeur, que me parece absolutamente fundamental nos ambientes políticos que temos vivido, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né. Muito obrigada pela sua resposta, bem interessante, né, você expôs que a gente fala muito, né, é preciso dialogar, né, e aí como você mostrou para a gente, o Riquet mostrou que o diálogo, se ele não houvesse respeito à esfera de sentido do meu interlocutor, ele pode acabar gerando uma violência e uma separação, uma oposição aí das pessoas, uma briga, né. Eu Exato. queria só para finalizar, te fazer uma última pergunta, porque acompanhando aqui o seu currículo, né, você tem publicado algumas coisas sobre as novas mídias, né? E eu queria te perguntar se, na tua opinião, para você falar um pouco essa direção atual, né, das suas pesquisas, né? Se você acha que, para a gente pensar esse movimento ético, né, no sentido de promover um diálogo que respeite as esferas de sentidos e que possa permitir um conflito de interpretações em que não saia confusão, mas que saia uma conversa, né? Você enxerga um papel importante para as novas mídias, né, na construção dessa nova ética? Muito obrigado, Cristina. E assim, uma oportunidade para mim fantástica de destacar o fato de que poucas coisas na história da humanidade são tão importantes hoje em dia para a gente pensar do ponto de vista filosófico, como a revolução digital e tecnológica que a gente tem vivido. Isso já era verdade há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Quase todo mundo usa telefone celular, o nível de penetração de
tecnologias digitais é absurda, né? Só para dar um número, aqui nos Estados Unidos, os jovens entre 8 e 18 anos, eles passam, em média, 7 horas do dia, em média, 7 horas do dia na frente de telas. Então você imagina, se 8, 10 horas eles estão dormindo e 7 horas eles estão na frente de mídias digitais, o impacto que isso tem para a vida psíquica, para os relacionamentos interpessoais e para a estrutura, para o tecido social mais abrangente, como democracias e sistemas políticos. Então, eu realmente acho que a filosofia da tecnologia é um dos trabalhos intelectuais mais necessários. Ah, e por alguns motivos. Um deles é que a tecnologia, assim, o que a gente faz tem uma velocidade muito maior do que o sentido que a gente consegue dar para aquilo que a gente faz. E a filosofia, a ética, é esse trabalho de dar sentido com um objetivo para aquilo que a gente faz como seres humanos. Então, existe uma corrida hoje injusta entre o que a gente faz e o sentido que a gente quer atribuir para aquilo que a gente faz. E isso, para mim, tem se tornado objeto da minha pesquisa, e eu tenho pensado bastante sobre a aplicação do conceito da pequena ética que requer de sabedoria prática na construção de artefatos digitais. Durante a história contemporânea, houve uma cisão, uma divisão profunda entre fazer a técnica e ser ético, ou a ética em geral. Muitos e muitos anos dessa cisão em que alguém faz, e o que você faz como artesão, por exemplo, não tem uma repercussão muito grande do ponto de vista ético, ou aparentemente não tinha. Hoje em dia, uma determinada plataforma social pode modificar de forma assim, dramática aspectos éticos das pessoas, das sociedades, inclusive das relações internacionais. Então, pensar a ética junto com a tecnologia é não só uma boa ideia, me parece, mas algo fundamental para construir essa vontade de viver bem de uma forma efetiva nos anos que nos seguem, com a esperança de que eles não sejam tão mediados pela tecnologia a partir depois da pandemia, mas os efeitos da pandemia só vão estressar esse movimento que já estava acontecendo nas nossas sociedades contemporâneas. Tá ótimo, Fernando. A gente já estourou o nosso tempo. Eu não tenho palavras para te agradecer por essa maravilhosa entrevista. Muitos elementos muito interessantes você trouxe. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá bom? Foi muito prazeroso para mim conduzir essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cristina. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre gentil. Um prazer estar com você. Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual.